Olá, pessoal. O tema do vídeo de hoje é como a gente calcula os salários depois do capitalismo. No vídeo anterior, eu falei basicamente como o dinheiro depois do capitalismo vai ser totalmente diferente do que a gente imagina por dinheiro hoje. E eu falei que o básico seria que a soma de todos os impostos deveriam ser igual à soma de todos os salários, obviamente somando a aposentadoria, as pensões e outras coisas. Mas no vídeo de hoje eu quero falar justamente sobre o cálculo dos salários. No cálculo de salário que eu proponho, eu faço basicamente três perguntas e uma pergunta de exceção. Primeiro, quão importante é esse trabalho e quão necessário ele é? Segundo, quais os treinamentos e habilidades para esse trabalho? E terceiro, como é o trabalho em si? A pergunta exceção seria: essa pessoa é uma professora ou um professor? Olha, essa primeira pergunta, quão importante é um trabalho, é muito difícil da gente fazer, porque no capitalismo a gente tem algumas ideias muito erradas do que é um trabalho importante. A gente pensa que um trabalho de um médico é importante, mas do enfermeiro não. A gente pensa que um trabalho do engenheiro é importante, mas do encanador não. A gente pode pensar de maneiras mais concretas. Por exemplo, imagina o Brasil com 200 e tantas milhões de pessoas, seria importante a gente ter 500 mil enfermeiros. Se a gente tiver 400 mil, 300 mil e uma história de ter menos enfermeiro, a gente pode, por exemplo, subir o salário de enfermeiros para atrair mais. Eu não vou entrar em detalhe no quanto que a gente aumenta, porque isso depende de muitos fatores e eu deixo isso no meu livro, tanto a parte matemática quanto a parte simplificada explicada. E o livro, obviamente, está em PDF gratuitamente. Daí, direto para o ponto 2, a gente também pode pensar o salário de acordo com o treinamento e habilidade das pessoas. Então, por exemplo, é muito interessante a gente pensar que um policial, um bombeiro que passaram por um intenso treinamento e têm habilidades muito específicas sejam mais recompensadas por isso. Ou, por exemplo, um engenheiro, um pesquisador de uma universidade que se dedicou anos e anos e anos da sua vida estudando, recebam mais. Ou um esportista, às vezes, que passou desde a criança treinando para ser um atleta e tem habilidades que quase ninguém da sociedade tem, pode receber um dinheiro adicional. Indo direto para o ponto 3, a gente pode pensar como é o trabalho da pessoa. Porque é muito diferente um engenheiro, às vezes, que trabalha no ar-condicionado 4 horas por dia, e um motorista de ônibus que está trabalhando de madrugada. E, obviamente, eu falo 4 horas por dia depois do capitalismo, né? Porque a gente sabe que hoje trabalhar 8 horas é o mínimo. Ou um trabalho, por exemplo, de uma pessoa que está limpando uma estação de tratamento de esgoto, e por mais que a gente queira automatizar o máximo possível, nem sempre será possível. E essas pessoas têm que receber mais por isso também. Olha, eu vou falar agora da exceção porque basicamente todo mundo fala que educação é muito importante, mas daí fica um discurso vazio porque não propõe nada. Então a proposta para desde o primeiro dia da Constituição, como exceção, a gente subir o salário dos professores e professoras para o máximo nível. O que significa o máximo nível? Um professor vai ser a pessoa que mais ganha na sociedade por hora. Mais que juiz, mais que o presidente, mais que político, mais que tudo. Isso sim é a única maneira da gente valorizar a educação de uma maneira rápida. Porque existem mil maneiras de pensar a educação e muita gente que pesquisou muito sobre isso, pedagogos, educadores. E meu livro é mais sobre matemática e sobre como pensar o sistema. Eu não vou ficar entrando e falando besteira, eu prefiro deixar isso para a parte técnica dos outros. Mas valorizar o salário de professor é um consenso que é um ótimo caminho. Foi um vídeo curtinho de poucos minutos, mas a ideia é justamente desmentir aquela crença de que depois do capitalismo todo mundo vai ganhar igual e todo mundo vai ganhar mal. Isso é só uma mentira, uma fábula inventada, como vocês viram algumas maneiras aqui já.